Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver a segunda parte do programa de estudo tutorado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para o primeiro ano do ensino médio, volume 2, semana 4. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, não deixe de me acompanhar na minha rede social, de se inscrever no meu canal, professora Eleonora Azevedo. Atividade 6, só lembrando que a atividade 5 está resolvida no próprio PET, é apenas para leitura, para você entender. Na atividade 6, ele colocou uma questão do Enem, que é bem interessante. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Existem outras formas de resolver essa questão, mas como o PET está falando de função afim, essa atividade está na seção de função afim. Eu vou resolver usando as regrinhas de função afim. Se você sabe resolver por outro método, se você acha outra forma mais fácil, não tem problema nenhum. Mas respeitando a ideia do PET, a intenção de quem elaborou, eu vou resolver pela função afim. Bom? Por que isso caracteriza uma função afim? É uma reta. Toda vez que eu tenho uma função que é uma reta, que a representação gráfica é uma reta, é uma função afim. O que a gente faz para resolver uma função afim? Procura dois pontos. Aqui a gente tem vários pontos, mas você procura dois. Dois são suficientes. E eu gosto sempre de procurar as coordenadas inteiras. Então, por exemplo, cuidado com as coordenadas desse ponto. Quem é o x dele? 1. E o y dele? 30. Eu vou procurar esse outro ponto aqui. Eu poderia pegar qualquer um deles. Mas observa que eu sei que aqui é 4, mas eu não tenho esse valor exato. Então, eu não vou trabalhar com esses pontos, não. Eu vou trabalhar com os pontos que eu tenho valor exato. Esse aqui eu tenho valor exato. No x vale 6 e no y vale 10. Então, essa vai ser a minha ideia. Vou passar para o próximo slide só para não ficar muito ruim ali. Então, os meus dois pontos, 1 e 30, 6 e 10. Vou registrar os meus pontos aqui. 1 e 30, 6 e 10. O que é uma função afim? A gente pode representar dessa maneira, ax mais b. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou chamar esse valor de x, esse valor de y. A gente vai fazer o seguinte, esse ponto eu vou substituir nessa regra. 30 é igual a vezes 1 mais b. No lugar do y eu coloquei o 30, no lugar do x eu coloquei o 1. Vou fazer a mesma coisa para o outro ponto. É sempre na ordem. Primeiro x, depois y. Já falei disso em algum vídeo. É um par ordenado. Ordem importa. Primeiro x, depois o y. A regra, y, que no nosso caso é 10, é igual a a vezes 6 mais b. Com isso, a gente forma um sistema. Por isso que lá na semana 3 ele fez uma revisão de sistema. Função afim a gente resolve quase sempre através de sistemas. Então, eu vou colocar aqui, só organizar a vezes 1a mais b igual a 30. Aqui, 6a mais b igual a 10. E aí, a gente vai resolver esse sistema. Eu só reorganizei as equações porque fica mais visível dessa segunda maneira. Um truque que eu gosto de usar para resolver essa função afim é o método da adição. Vou trocar o sinal de todo mundo aqui, Era mais,
vira menos. E aí eu posso somar essas duas colunas. Quando eu faço isso, ó, menos A mais 6A vira 5A. B positivo e negativo eu posso cancelar. Menos 30 com mais 10, menos 20. Então, eu achei que o A vale menos 4. Substituo em qualquer uma das equações. Eu vou na primeira, que ela está mais simples. Ó, menos 4 mais B igual a 30. Significa que o B é igual a 34. Então, essa daqui foi a resolução do meu sistema. O A é igual a menos 4 e o B é igual a 34. Com isso, eu tenho a minha função afim. Quem é ela? Ó, no lugar do A, coloco menos 4. No lugar do B, eu coloco 34. Essa é a função. Essa é a minha lei de formação da função. Mas não é isso que ele está pedindo. Ele quer que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade. O que é isso? Ó, esse gráfico vai continuar até chegar no nível 0. Chegar no nível 0 é fazer o y ser igual a 0. Então, eu vou voltar para essa equação que eu achei e no lugar do y eu vou colocar 0. Vai ficar menos 4x mais 34. 4x é igual a 34. O x vai ser 34 dividido por 4. 34 dividido por 4 dá 8,5. Ou seja, essa função vai decrescer até chegar a 8,5. Esse 8,5 aqui no eixo x significa 8 meses e meio. Essa vai ser a ideia. Porém, ele fala assim, ó, nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o sexto mês? Após o sexto mês, são 8 meses e meio no total. Após o sexto mês, 2 meses e meio. A alternativa certa é a alternativa A. Uma ótima questão para estudar função afim, uma ótima questão do Enem. Tá? Bom para você gravar isso, para você treinar, para você praticar. A atividade 7 também está resolvida no PET. A gente vai resolver agora a atividade 8. A atividade 8 ele fala assim, ó, um ônibus interestadual viaja a uma velocidade constante. Uma tela mostra aos passageiros a distância já percorrida e o tempo transcorrido, como apresentado abaixo. A distância percorrida, 180 km num tempo de 2 horas. Distância percorrida, 270 km num tempo de 3 horas. Ele fala para a gente que essa velocidade é constante. Então, ó, se ele faz 180 km em 2 horas, em 1 hora, vou colocar assim, ó, é só dividir isso. 180 dividido por 2, 90. Aqui seria a mesma coisa, ó, 270 km dividido por 3 horas significa que em 1 hora ele faz 90 km. Em 1 hora, ele faz 90 km. A velocidade é constante, as informações estão provando isso para gente. Então, ele está perguntando aqui, qual é a velocidade do ônibus? A velocidade do ônibus, 90 km por hora. Não é errado falar isso, 180 km em 2 horas, 270 km em 3 horas. Mas a gente não fala assim, a gente fala a velocidade em quilômetros por hora. E aí ele fala assim, ó, quais os dados serão mostrados na tela meia hora mais tarde? Estou considerando meia hora depois aqui, né? Em 1 hora, ele faz 90 quilômetros. Então, em meia hora, vou colocar aqui, ó, em meia hora, ele faz 45 quilômetros. Então, meia hora mais tarde, ó, o tempo vai ser 3 horas e meia. A distância vai ser tudo que ele percorreu, os 270 que ele já percorreu, mais 45. 270 mais 45 é 315 quilômetros. Então, para ficar organizadinho, ó, quais os dados serão mostrados na tela meia hora mais tarde? Coloca bonitinho. O meu não vai caber aqui, mas se organiza aí. Distância, 315 quilômetros. Faz um quadradinho desse aqui. Tempo, 3,5 horas. Faz bonitinho lá
no seu espaço aí, organiza, nem é quadrado que ele faz as esquininhas redondas, né? Mas organiza bonitinho aí. E para finalizar, na letra C ele fala assim: se x apresenta a quantidade de horas transcorridas e y a distância percorrida, complete a seguinte tabela no seu caderno. Então, ó, ele está falando que x representa a quantidade de horas e y a distância. Ele deu os valores para x e quer que a gente completa aqui. Acredito que não seja no seu caderno, seja no próprio PET, tá? Para completar aí na tabelinha. Então, ó, 3 horas, 270 quilômetros. Observe que ele está aumentando de meia em meia hora. E a gente viu que em meia hora dá 45 quilômetros. Então, você pode ir somando 45, ó. 270 mais 45, 315. 315, ó, mais 45, 360. Mais 45, 405. Mais 45, 450. Mais 45, 495. Mais 45, 540. Por último, 45, 585. Com isso, a gente finaliza essa atividade 8. É uma boa questão para treinar essa ideia de relação de dependência, de quem determina o quê, como estabelecer a lei de formação. Eu paro por aqui. Se você ainda não assistiu a parte 1, assista porque ela é muito importante e tem a parte 3. Bons estudos, não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Se você está gostando do vídeo, dá um curte e aí, avisa pra gente que você gostou e se inscreva também no canal da Escola Online. Até a próxima!